Os moradores do setor Buriti Sereno reclamam do descaso da Prefeitura de Aparecida de Goiânia, porque no final de semana um carro caiu dentro de uma cratera, gente, não é um buraco, não é a rodinha ali para dentro, é o carro inteiro engolido por uma cratera aberta pelas chuvas e de uma obra inacabada no local. Estava sem sinalização na hora. E isso poderia ter evitado um acidente que colocou em risco a vida de duas pessoas que estavam dentro do carro. Reportagem é da Maíra Oliveira e do Alano Mota. Rodou. 1h da manhã, a pessoa me chama, o veículo dela caiu dentro da vala. Este carro foi engolido por uma cratera que se abriu no meio da rua Barão de Mesquita, no setor Buriti Sereno, em Aparecida de Goiânia. O caso aconteceu na madrugada deste domingo. A cratera se formou alguns dias antes do acidente, após o rompimento da tubulação central de águas pluviais instaladas no local. O problema é que faltou sinalização. Como vocês podem ver, tá aí, a rua praticamente cedeu. Quando foi feito, aqui era para ter sido feito o asfalto, só que eles não fizeram o asfalto por quê? Porque quando deu uma chuva na época, teve esse mesmo problema lá embaixo no córrego, ali para baixo tem um córrego. E eles fizeram essas caixas de contenção. Aí não deu para as máquinas asfaltarem e as máquinas foram embora e a gente ficou com esse problema aqui. Um vizinho conta do susto que ele levou com o acidente, já que a motorista foi pedir ajuda na casa dele. Você assusta que a pessoa cai, né, e te chama de madrugada na porta da sua casa pedindo socorro, gritando, pedindo ajuda, toda ensanguentada, toda suja. O carro que caiu veio por aqui, nessa rua que é o Barão de Mesquita, no setor Buriti Sereno, em Aparecida de Goiânia. E veio até essa cratera que fica logo ali. Ainda não tinha essa sinalização que a via está interditada. Tanto a passageira quanto a motorista só tiveram escoriações leves. Mas teve que acontecer um acidente, colocando em risco a vida de duas pessoas, para que a Prefeitura de Aparecida tomasse alguma providência. A obra, antes abandonada, só agora recebeu máquinas para mexer na cratera. Eles alegam que a obra não é da Prefeitura, é de uma empresa terceirizada. Aí foi mal feito. E agora quem está fazendo é a própria Prefeitura, né? Uma demora que também causa transtornos no caminho de quem tanto precisa de agilidade. Ambulância, dá uma volta danada, porque essa rua ajuda a salvar até uma vida. Porque 1 minuto é uma vida. Então a ambulância dá uma volta lá em cima para chegar no UPA, e o UPA está bem aqui em cima. Mas este não é o único problema da rua Barão de Mesquita. Os moradores reclamam também da falta de asfalto e dos buracos da rua. E para piorar, as casas ficam alagadas toda vez que chove. Aí vocês veem, ó, minha casa vira isso aqui, ó. Não encheu porque eu coloquei uma tábua aqui e está assim. Olha o tanto de água. Uma tábua de mais não sei quantos centímetros. Tá passando por cima, mas enxurrada tá passando. Olha minha árvore. O jeito que tá. Isso aqui tudo é água, ó. Tudo é água. Minha máquina, meu tanquinho tá queimado porque invadiu de água a minha área. Queimou todos os dois essa semana passada, que deu essa última chuva. Que a terra daqui desceu tudo lá para casa. Você viu quando a cratera cedeu aqui? Vi sim. E isso ajudou a provocar entrar lama na sua casa? E muito. Meu marido teve que tirar uma, como é que fala, carroça de terra na mão para os nossos carros entrar. Todo ano é desse jeito, todo ano. A gente reclama, eles vão lá e arruma, passa a patrola, e a patrola vai, arruma, fica bonitinho. Na hora que chove, enche de lama. Minha casa, a casa dos vizinhos, fica todo cheio. Que situação caótica, e toda vez reclama e fica nessa lenga-lenga. A Rosimeire falou, gente, e outra. 1 minuto custa a vida de uma pessoa. Uma cratera que está numa região que já está abandonada. Pensa só, um carro caiu ali dentro com 2 pessoas. Por sorte, ou divino, né? Elas se salvaram.
Agora, imagina estar noticiando aqui uma tragédia, uma criança a cair num buraco como esse, perder a vida, sabe? Moradores que têm que passar por ali, ambulância que tem que passar por ali e que tem que dar a volta lá não sei aonde, porque tem uma obra interrompendo um acesso importante. Sem contar com as outras irregularidades que os moradores denunciaram, mostraram, que tiveram, né, tudo patrolado de qualquer jeito, que alaga novamente, o buraco enche d'água, esburra ali em volta, porque seria uma galeria ali pluvial da água da chuva, que era justamente para quê? Aguentar o chuvão e escoar para não inundar o bairro. Mas o setor está ali tomado, a casa da mulher está completamente alagada. Aqui está na marca do pneu, mas lá dentro ela botou uma tora de madeira para não passar, só que não teve como, a água passa pelos buraquinhos, aí perde geladeira, perde colchão, perde utensílio, e o quê? Tira da onde o dinheiro? Quem que vai arcar com essa situação? Vamos à resposta. Como sempre, na bronca do povo, a gente pede a nota, o vídeo resposta, né? Porque a gente mostra o vídeo do local, os moradores metem a cara na câmera para falar, pedindo uma atenção, pedindo só para que resolva o problema. E isso, infelizmente, não foi feito. Mas eu vou ler a nota, eu vou ler por escrito. Porque eles falaram o seguinte, bota a nota aí para eu ler, vamos já pegar o papel para ler, do mesmo jeito que chega. Botaram aqui para mim, olha só. A Secretaria de Infraestrutura de Aparecida informa que uma equipe de engenharia está trabalhando na contenção da erosão na Avenida Barão de Mesquita desde a manhã da segunda-feira. A Secretaria também disse que no primeiro momento está sendo feita a retirada de toda a terra, água acumulada, para depois realizar a manutenção das redes de galerias. E disse também que a avenida será asfaltada após o período chuvoso. A SMTA esteve no local, fez a sinalização no trânsito. Como a gente mostrou ali, que a Maíra muito bem falou, que só depois que aconteceu um acidente que poderia ter vitimado a vida de 2 pessoas, é que aí sim que sinalizaram e botaram máquina. Ou seja, no Brasil, gente, tem que acontecer quase o pior para alguém resolver fazer alguma coisa. Por que não faz antes? Dá pra gente emendar aqui, porque eu ainda comentei que essa foi uma cratera, no domingo. Então, tem outras espalhadas pelas cidades, e em Aparecida não é a primeira vez não, porque ano passado, um outro veículo caiu em um dos buracos no setor Rosa dos Ventos. Isso não é uma cratera, gente, isso daí é um precipício. Ainda teve aí, na ocasião, um automóvel, né, que ficou preso no local. Em 2020, um outro acidente aconteceu após o motorista perder o controle da direção e desabar numa outra cratera de mais de 10 metros no setor Tocantins. Dos 2, gente, nenhum dos acidentados tiveram ferimentos graves, graças a Deus. Mas um caso também foi registrado enquanto uma mulher procurava um endereço, esse é o 3º. Mas aí, devido a pouca visibilidade no bairro de Aparecida, perdeu o controle do carro e caiu na erosão. E sem feridos, né? Assim, a gente, graças a Deus, noticia isso, porque é um problema que dá para ser resolvido. Se fizer acontecer, a bronca tá para ir, para a gente cobrar agilidade também. Porque esse acidente que eu falei no final aconteceu no setor Retiro dos Bosques. Foi em 2017, então a gente teve 2017, 2020 e 2021. Então, Retiro dos Bosques, Rosa dos Ventos e setor Tocantins. Entendeu? E os moradores locais confirmaram que o problema é recorrente na região. Então é importante ressaltar que a queda, né, gera uma lesão patrimonial, não se caracteriza só como contratempo. Ai, meu carro caiu. Quem vai arcar com o carro da pessoa? É o seguro que ela paga? E a vida, o susto e o dilema. E, gente, ela também gera um ressarcimento por dano moral, tá? Só para lembrar, indenização por dano material. E dependendo do caso, tem indenização, mesmo que o ato não seja culposo ou seja intencional. Vamos jogar para o debate? Porque tem até, inclusive, Rafael, vários vídeos, que a gente tem um clipe, dessa situação agora ali, que a gente mostrou do Buriti, que de inundação, ou seja, são problemas antigos. E está chovendo desde o final do ano passado, podia ter sido feito antes, e o negócio não agiliza, né? É lamentável. Você disse o seguinte, Débora, com muita propriedade, né? Ainda bem que ninguém morreu. Mas, na verdade, essas pessoas que moram nesses bairros, diante dessa situação, morrem todos os dias aos poucos. Porque não tem cabimento, é surreal, é desumano, é ridículo, grotesco, caricato, estapafúrdio, uma pessoa viver nessas condições, uma família viver nessas condições. Moradores que pagam seus impostos, né? Que lutam para ter um veículo, e certamente são pessoas humildes que passam por ali,
E quando conseguem esse bem tão importante hoje em dia de locomoção, acontece isso. Essa cena parece de cinema, né? Essa aí, feita de cima, eu quero que a produção coloque novamente, né? Uma imagem cinematográfica. Parece que é algo inventado, parece que foi algo que o Hugo, que é cineasta que está aqui, ele produziu, porque não dá para entender. Não dá para entender como deixam chegar a essa situação. Eu, como jornalista, eu fico completamente indignado. Lá não tem gestão. Imagina que você mora em um prédio e tem um síndico e você deve cobrar dele. Será que a população de Aparecida tem cobrado dos seus representantes uma atitude? O que mais vai precisar acontecer? Como a Débora disse, vai precisar, deputado, de morrer uma criança, vai precisar de morrer um jovem, um idoso, ou quem quer que seja, ou uma família inteira diante do caos, diante de uma situação em que as pessoas vivem sem esperança nenhuma de uma solução por parte da Prefeitura de Aparecida de Goiânia. E a gente não está inventando imagem, não. São imagens reais, são notícias reais, são informações, são fatos. Deputado Bruno Peixoto. Amigo Rafael, toda a população de Aparecida. Realmente lamentável essas cenas. Enquanto deputado e tive uma votação em Aparecida, uma votação expressiva, destinei emendas impositivas e o nosso governador Ronaldo Caiado liberou de pronto e o dinheiro já foi creditado para a Prefeitura de Aparecida na área da educação. E vou aqui pedir ao governador para que libere e vou destinar emendas impositivas para ajudar a Prefeitura, no mínimo, tampar os buracos. Porque a situação, a população de Aparecida, pelo que vemos no vídeo, está sofrendo muito. Nós temos que cuidar dos nossos irmãos de Aparecida e alguém que ama muito essa cidade, como eu, já estou aqui informando. Vou destinar recurso, já autorizado pelo governador Ronaldo Caiado, orçamento impositivo. Vou destinar ainda no orçamento de 2022 para exercício 2023, recursos para pavimentação, em especial desses bairros que estão numa situação crítica. Nós não podemos aceitar isso. E conta com o nosso mandato, toda a população de Aparecida, conta com o nosso governador que está à disposição para servir. O governo do estado não pode chegar e fazer uma operação em vias urbanas, exceto se houver um convênio. Então colocamos aqui a Assembleia Legislativa à disposição para ajudar aqueles que ora necessitem da cidade de Aparecida. Muito bem, quero saber a opinião do Telêmaco Brandão e também do Oséias. Vou pedir para o Azaf dividir a tela, né? Todo mundo olhando para a câmera por gentileza, mas é uma situação assim inacreditável. Parece que a gente está no Iraque, Telêmaco. Parece que a gente está no Afeganistão, parece que a gente está no meio de uma guerra. Porque uma cratera daquele tamanho ali é inadmissível numa cidade que se diz inteligente, Telêmaco. Estou sem o áudio do Telêmaco, vou acionar então o Oséias Varão. Oséias Varão, qual a sua opinião sobre essa questão? Oséias, você que enfatiza tanto a importância da gestão, Oséias. Rafael, é muito triste, né? A gente vê isso acontecendo todos os anos. Se você fizer aí uma busca nos arquivos da televisão, você vai ver que todos os anos essa história, essas tragédias se repetem. E na minha avaliação, isso acontece por inoperância, ineficiência, incompetência. Gestores públicos que não fazem o devido planejamento das suas ações, não são capazes de prever o que vai acontecer na cidade. Todo mundo sabe que nessa época cai muita chuva e há, portanto, possibilidade que essas coisas aconteçam. Por que, então, não, de forma planejada, não tomar medidas preventivas, né, fazer tudo que for necessário para evitar que isso aconteça?
Um caso como esse aí é uma aberração na minha visão e fala muito sobre a gestão pública ineficiente, incompetente. Então, o nosso telespectador está correto ao trazer essa informação para ser divulgada aqui na televisão, e a televisão está de parabéns por levar essa informação, cobrar resultado, cobrar a solução do problema junto ao setor competente da Prefeitura de Aparecida de Goiânia. Muito bem, Telêmaco Brandão, agora sim? Tá ok? Pro Telêmaco falar conosco. Telêmaco, é triste, hein, Telêmaco? Você que já morou nos Estados Unidos, você, eu sei, você já teve uma origem de alguém lutador, e você é lutador até hoje, mas ver essas cenas dá uma tristeza muito grande, hein, Telêmaco? Sem dúvidas, né? Isso fala da má gestão, né, dos nossos recursos públicos, lembrando que esses recursos públicos vêm dos nossos impostos, que é o nosso tempo, a nossa vida, né, que é dedicada a entregar esse dinheiro na mão do gestor público para entregar essa contraprestação, né? Isso é inadmissível e isso é lamentável também, Rafael, mas mostra a realidade. Aqui no Brasil, a prática depois que o ladrão rouba, a gente vai lá e tranca a porta. A gente vê isso recorrentemente, não se tem um trabalho preventivo, um trabalho técnico de excelência para evitar situações que chega a ser esdrúxulo isso, né? De tamanho assim, é estarrecedor que a gente vive no Brasil, no atual, que a gente está vendo cenas como essa e, enfim, né? A gente fica indignado e resta, né? A população está cobrando, não está aceitando, né? Qualquer serviço, qualquer coisa em troca, porque esse que é o problema. Acostumou-se que dos políticos recebemos migalhas enquanto eles nadam aí nos recursos públicos, né, direcionados para os seus interesses próprios e dos grupos que representam, e a população tem isso em troca. Então está na hora da gente estar presente, atuante, cobrando as autoridades também para atuarem em cima dos responsáveis dessas situações, né? E agora eu falo, infelizmente, para as pessoas que vão precisar ser indenizadas, que é justo, né, são anos na fila aí esperando receber, né, uma indenização pelos danos que sofrem, no que pese já terem gastado seus impostos, terem lutado para construir esse patrimônio. Infelizmente agora vão ter que brigar na justiça porque não há, tá, Rafael? Sabe vocês, uma proatividade da administração pública em reconhecer seu erro e falar, não, vem aqui que nós vamos te indenizar. Não há, a pessoa vai precisar acionar o judiciário, vai ficar aí com recursos protelatórios, aí depois isso vem em forma de precatório, que vai entrar numa fila, né, que demora anos a ser pago. Infelizmente, essa é a nossa realidade.